Santa Catarina. Aqui estamos na rua Líbero Badaró, no centro antigo de São Paulo, que antigamente chamava-se Rua de São José, ou Rua Nova de São José. Mas essa foi a região em que começou, em 1863 e 64, a obra presbiteriana em São Paulo. Também associado a esse lugar foi a ordenação do primeiro ministro evangélico da história do Brasil, brasileiro nato, que foi o reverendo José Manuel da Conceição. Em 1864, a missão norte-americana alugou esse imóvel que foi ocupado pela igreja durante vários anos e no qual aconteceram algumas coisas muito importantes do nascente presbiterianismo paulista. Mais tarde, a Rua Líbero Badaró foi alargada já na década de 1920 e todos os imóveis deste lado foram demolidos, inclusive o antigo casarão, o antigo sobrado colonial que havia sido ocupado pela igreja durante alguns anos. Algumas coisas importantes que aconteceram aqui foram as seguintes. Em primeiro lugar, a primeira sede da Igreja Presbiteriana de São Paulo e a residência do missionário, o reverendo Alexander Blackford. Outro evento importante associado com esse local foi a organização do presbitério do Rio de Janeiro. Esta foi a primeira sede da Escola Americana, a antecessora do Mackenzie. Outro evento associado ainda com este local, esse não agradável, mas triste para a igreja nascente, foi o falecimento do reverendo Simonton. Após chegar a São Paulo, não teve a melhora esperada, ao contrário, a sua condição de saúde piorou rapidamente. Ele veio a falecer então no dia 9 de dezembro de 1867, aqui neste local, neste imóvel que era utilizado pela igreja. O trabalho de Simonton e seus companheiros não foi a primeira manifestação da fé reformada no Brasil. Muito antes dele, nos séculos 16 e 17, houve uma presença calvinista no Brasil, através dos franceses na Baía de Guanabara e dos holandeses no Nordeste brasileiro. Nesta ilha, no ano de 1555, o militar e aventureiro francês Nicolas Durand de Villegagnon estabeleceu um pequeno forte, ao qual deu o nome de Forte Coligny. E queria também estabelecer uma colônia para o seu país, a França, e uma espécie de um refúgio para os protestantes que estavam sendo muito perseguidos na Europa na época da Contra-Reforma. Villegagnon, aparentemente, no início, tinha simpatias pelo protestantismo. Então ele escreveu uma carta ao próprio reformador João Calvino, pedindo o envio de alguns huguenotes, como eram conhecidos os protestantes de língua francesa. E eles chegaram, então, aqui a esse local, no mês de março de 1557. E no dia 21 de março de 1557 aconteceu o primeiro culto reformado com a celebração da Ceia do Senhor. E o próprio Villegagnon confessou a fé reformada, fez a sua profissão de fé pública,
Foi recebido como membro da fé reformada e foi o primeiro a participar da ceia do Senhor. Esse culto se tornou histórico porque foi, até onde se sabe, o primeiro culto protestante não só no Brasil, mas nas Américas, de um modo geral. Acontece que ali estava, naquela mesma expedição, um ex-frade jesuíta chamado Jean de Contac. E esse Jean de Contac foi ao ouvido de Villegagnon, o governador, e disse: olha, você está acolhendo os hereges de Lutero. Ele mudou de atitude, os prendeu, os acusou de serem espiões e lhes deu umas poucas horas para elaborarem respostas a uma espécie de um questionário teológico que ele apresentou para eles. Mas o fato é que eles, na cadeia, responderam essas 15 perguntas. Esses poucos leigos não eram pastores, os pastores ficaram no navio. Esses poucos leigos, em poucas horas, escreveram esse valioso documento que é conhecido hoje pelo nome de Confissão Fluminense, ou Confissão de Fé da Guanabara. E no dia 9 de fevereiro de 1558, entregaram ou trouxeram a resposta perante o governador Villegagnon. Então, o que acontece? Naquele momento que eles deram a resposta, o redator Mathieu de Vernelle, a pergunta de Villegagnon: é esta a resposta que dás? Ele diz: com toda a sinceridade do nosso coração. Quando ele disse isso e confirmava, Villegagnon deu uma bofetada com as costas das mãos, no meio do rosto, boca e nariz, e o sangue desceu, misturando com as lágrimas, não de dor, mas de desrespeito, de revolta. Sofreram uma cutelada na nuca, foram desconjuntados e as suas mãos amarradas e os seus pés, eles foram lançados nas águas da Baía de Guanabara. Senhor, nós, o teu povo aqui reunidos nesta manhã, elevamos as nossas mentes de coração aberto em oração a ti, Senhor, sabendo, ó Pai, que tu que vês tudo, ainda a nossa palavra não veio aos nossos lábios e tu já sabes.